Olá, sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, sou especialista em qualidade da carne. E o nosso assunto de hoje é uma live de perguntas e respostas. Primeira dúvida: como medir o pH da carne? Vamos lá então. Nós temos, né, basicamente duas formas de realizar a medição do pH da carne. Quais são elas então? Nós temos o equipamento, né, que se chama pHmetro e será através dele que nós vamos realizar então a medição do pH. O pH, né, pessoal, é potencial hidrogiônico. Então, geralmente, ele gira, né, em uma faixa de 0 a 14, onde a gente tem o neutro, básico e ácido, certo? E para carnes, então, nós temos dois tipos de pHmetros que podem ser utilizados. Nós temos o pHmetro de bancada, tá? Que é mais utilizado, então, lá nos laboratórios, né? Para pesquisas, análises, tanto em universidades, né? A nível de caráter educacional, quanto a nível também de pesquisas também, né, é utilizado nos laboratórios dos frigoríficos, quando se tem, né, esses laboratórios de pesquisa, ou ainda, né, em outros laboratórios que utilizam, então, esse pHmetro de bancada. Qual a diferença, né? A gente tem esse de bancada, então, utilizado, não é utilizado no dia a dia lá do frigorífico, é utilizado em laboratório, tá? E nós temos o pHmetro, então, portátil, né, que é um pHmetro de inserção. Esse pHmetro, sim, é utilizado, então, lá no chão de fábrica, porque o próprio nome dele já está nos dizendo, é um pHmetro, né, um equipamento portátil. Então, nós conseguimos, né, ter livre acesso a ele, né, nós conseguimos usar ele de uma forma mais fácil. E assim facilita, né, realizar a medição desse pH. Então, as diferenças que nós temos. O pHmetro portátil, eu simplesmente vou inserir ele, né, lá na carne, lá no local em que eu desejo realizar a medição do pH, e ele vai me dar, então, o valor, né, do pH correspondente daquela peça carne, certo? Então, basicamente, é muito simples, tá? Como que é o aspecto visual desse equipamento? Ele é como se fosse um termômetro, né, para quem nunca viu um pHmetro, é como se fosse um termômetro. Nós temos alguns que ele tem aquela ponta pontiaguda, que nem um termômetro de espeto, tá? E nós temos alguns que tem uma espécie de uma faquinha na ponta. Isso vai depender de acordo com o modelo que é utilizado, né? A gente tem algumas variações no mercado, mas é só você inserir no local e ele vai te fazer essa leitura. O que é importante ao utilizar esse equipamento? Lá no frigorífico, quando a medição, né, ela vai ser realizada na carcaça do animal, nós devemos realizar essa análise do pH entre a 12ª e a 13ª costela, tá? Esse é o local adequado para que a gente consiga ter uma maior representatividade de toda a carcaça, tá bom? Então, esse local, né, ele vem de vários estudos que foram realizados, e não sou eu aqui que estou dizendo, eu, Jennifer, estou dizendo, meçam lá o pH. Não, ele tem um fundamento, né, que é em função, então, de se ter um local de maior representatividade. Por isso, se faz a medição, então, entre a 12ª e a 13ª costela, lá no frigorífico, lá nas carcaças, tá? Agora, eu tenho um corte carne lá que eu quero fazer a medição e não tem a 12ª e a 13ª costela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou medir naquela peça, até porque eu quero a medição do pH naquele corte carne, ok? Então, o pHmetro, né, de bancada, que é aquele que nós temos lá no de uso no laboratório, eu preciso preparar uma solução, né? Porque ele tem eletrodos de vidro e esses eletrodos eu não consigo inserir lá na carne, lá na peça carne, lá na 12ª e a 13ª costela. Então eu preciso preparar uma solução. E para isso, né, nós temos alguns protocolos que são utilizados, né, de formas de se preparar essa solução, quanto
que você vai utilizar de carne, quanto que você vai utilizar de água. Então, nada mais é do que o preparo dessa solução é você diluir a carne, né, a amostra que você quer realizar essa medição em água, tá? E dessa forma você realiza então a medição do pH. Um ponto importante aqui de qualquer equipamento que vai ser utilizado. Aqui no caso, né, a pergunta é sobre o pH. Então, esse equipamento precisa estar devidamente aferido antes de se realizar as análises. Então, cada equipamento vai ter uma forma, né, de fazer essa aferição. Lembrando que aferição é diferente de calibração. Tá? Então, nós profissionais aferimos os nossos instrumentos de trabalho. A calibração, né, será quando o equipamento passa, né, por esse processo de calibração e é realizada por laboratórios credenciados e autorizados a fazer esse procedimento, então, de calibrar o equipamento, né, de onde a gente faz uma análise diferente, né? Aqueles laboratórios fazem análises diferentes. Isso acontece com pHmetros, com termômetros, com balanças, que são equipamentos que precisam desse controle justamente para que a gente consiga ter uma melhor precisão dos valores que estão sendo lidos e uma certeza que aquele equipamento está fazendo a medição correta. Por quê? Para que isso não comprometa, né, a qualidade, o resultado das análises e, por consequência, todo o trabalho desenvolvido. Ok? Então, acho que eu respondi aqui a dúvida de como medir o pH, né? Trouxe os dois exemplos que são os mais utilizados hoje, né? E reforçar aqui a importância, né, que é de se realizar a medição desse pH nas carnes, né? Porque a partir, né, dessa análise de pH, a gente tem um indicador de qualidade dessa carne. Qual legislações para açougue mais atual? Quais as principais? Então, quando a gente fala, né, em legislações, nós temos diversas legislações que são utilizadas. O que acontece? Nós tivemos agora, recentemente, no estado de São Paulo, uma nova legislação, então, sobre a questão da carne moída, né? Por questão do preparo, a exigência de um novo POP para esses estabelecimentos específico sobre a carne moída, sobre a manipulação, sobre a conservação. Essa é uma das legislações mais atuais que a gente tem, que se refere, então, a açougues, e que nada impede, né, de outros estados utilizarem essa legislação como base, de outras empresas utilizarem como base essa legislação. No geral, né, as legislações que são utilizadas, então, para açougues, nós vamos ter lá as básicas, né? A RDC 216, a RDC 275, que são, né, legislações da Anvisa voltadas para a questão das boas práticas de fabricação dentro destes estabelecimentos e de outros serviços de alimentação. Outras legislações também que podem ser utilizadas, né, nesses estabelecimentos é sempre verificar, então, se tem alguma legislação do Estado, ou ainda, tá, se tem alguma legislação a nível municipal. Porque isso também acontece, né? Muitas vezes a gente tem também legislações a nível municipal. Vou citar um exemplo aqui do meu estado, né? Que é o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos municípios como Passo Fundo, em que eles criaram uma legislação específica, tá? Para os açougues, para as casas de carnes. Então, é algo muito bacana, porque a nível nacional, nós não temos uma legislação específica para açougues e casas de carnes, né? Nós não temos uma legislação específica. Então, aqui, ó, a Tayana colocou: "Sou do Ceará, aqui infelizmente não temos nenhuma para açougue". É exatamente isso, Tayana. Então hoje falta, né, uma base a nível nacional, né, uma legislação federal, que é sempre a legislação base que nos rege, né, os nossos serviços nesses estabelecimentos. Então hoje nós não temos. Aí o que acontece? Então muitos estados, muitos municípios, eles criaram, né, as suas legislações,
que é o caso, então, dessa cidade aqui do meu estado, do Passo Fundo, é o caso de São Paulo, né, que agora ele criou, então, uma legislação estadual que rege, né, esses preceitos de como fazer a prática, a manipulação de carne moída, que é uma das questões em açougues que geram maior problema, tanto por questões de manipulação, em função de que uma carne manipulada, ela pode ter a sua durabilidade comprometida, né, desde que não seja feitas boas práticas de fabricação, né? Então, estas legislações que eu trouxe aqui para vocês, 216, 275, são legislações que nos dão esse embasamento, né, para a gente atuar, então, nesses setores. Claro que podemos observar também legislações a nível do mapa, né, de produtos de origem animal, que é o caso, então, lá do RISPOA. No RISPOA, nós também temos informações, né, que tangem no sentido de garantirmos a qualidade da carne, né, a qualidade e a segurança. Então, também, né, são legislações que não são específicas, mas que podem nos orientar com relação a essas informações. Mas, seguindo, né, fazendo o básico, por exemplo, da 216, que é boas práticas, né, nós conseguimos já trabalhar dentro dessa questão da qualidade da carne. Até porque nos açougues relacionados às documentações que vão ser obrigatórias, nós temos os POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados. E na 216 nós temos lá a obrigatoriedade desses documentos, né? Tem a necessidade então de ter um manual de boas práticas. Então, a gente já consegue ter um bom embasamento. E conferir estas outras legislações, né, também vão ser importantes para que você consiga ir melhorando, né, os processos dentro desses estabelecimentos e trazendo também informações diferentes para os profissionais desses estabelecimentos, né? Porque o que acontece? Se atua como consultora, né, como RT, como assessora nesses locais, é importante que a gente esteja preparado, né, para oferecer esses diferenciais, desde que, né, o que diz naquela legislação serve, né, para embasar a qualidade e a segurança dos produtos, ok? Então, com relação às legislações existentes no geral, são estas, tá? E essa de São Paulo, então, é bem importante levar em consideração ela, né? E também, né, outro ponto importante quando o assunto é a legislação, que daí serve tanto para açougues, né, tanto para os frigoríficos, é observar, né, os regulamentos técnicos de identidade e qualidade dos produtos, né? Então, no caso, carne moída, né, a gente está com um regulamento que passou agora por alterações, né, por uma consulta pública. Então, em breve nós teremos também, né, novas informações referentes a isso. E esse regulamento técnico de identidade e qualidade dos produtos, ele já nos dá um norte bem grande, né, do que pode, né, ser feito e do que não pode ser feito dentro das empresas. De todas as empresas, né, frigoríficos, casas de carnes, né, todas elas nos dá esse embasamento. Vai ter produção de charque, vai ter produção de linguiça. Ótimo, preciso consultar o regulamento técnico para que a empresa, né, esteja desenvolvendo esse produto dentro da legalidade. A maioria, né, dos estados não tem uma legislação específica, né? A maioria deles não tem. Então, nós precisamos, né, às vezes, ter um jogo de cintura e utilizar até legislações de outros estados que nos servem como um embasamento também, né? São Paulo tem bastante, ele tá bem atualizado com relação a essa questão de legislações. Tem a CVS 5 de São Paulo, que também é utilizada. Inclusive, eu abordo essa legislação também nos treinamentos de boas práticas de fabricação, né, para serviços de alimentação, porque são bem importantes também, tem informações bem bacanas de como fazer a venda do produto, do que cuidar, né? Então, ele traz informações também importantes sobre isso. Vamos para a próxima, então. Como fazer o descongelamento da carne? Bom, descongelamento da carne,
tá? Seja lá no açougue para você trabalhar com aquela carne, para você desenvolver algum produto, seja na sua casa, né, em qualquer lugar que você for fazer o descongelamento da carne, ela deve sempre ser realizada sobre refrigeração, tá? O que isso quer dizer? De que forma que eu devo fazer então esse descongelamento? Toda vez, né, que eu quero descongelar a carne para que eu consiga manter as características sensoriais, né, que é lá o sabor, a maciez, a textura desse produto, para que eu consiga preservar as características nutricionais também, né, evitar que você tenha perdas de vitaminas, nutrientes, minerais, né, em excesso, eu preciso fazer esse descongelamento, então, sobre refrigeração. Então, para isso, né, eu preciso de 24 horas para que essa carne se descongele, né, e eu consiga utilizar ela. Então, um dia antes do preparo, eu preciso retirar essa carne e colocar na refrigeração, né. Então, isso acontece, em todos os estabelecimentos que precisam preparar a alimentação, né, e até também nos açougues quando eles, vão utilizar uma carne, né, para fazer algum produto, e eles precisam daquela carne descongelada ou parcialmente descongelada, né? Que a maioria dos produtos é interessante se fazer com peças congeladas, né? Para que a gente consiga manter a temperatura da massa carne, né? Mas no geral também se utiliza peças descongeladas. Então, para isso, né, a gente precisa trabalhar com organização. Tá lá atuando como consultora, né, ou prestando uma assessoria em um restaurante, né, em uma escola, as merendeiras, né, todas esses profissionais que atuam diretamente, que vão precisar fazer o descongelamento de um produto, precisam trabalhar com a organização. Ou seja, retirar, por exemplo, né, para fazer o almoço de amanhã, hoje ao meio-dia, já devia ter sido colocado a carne que se deseja preparar sobre refrigeração, bem acondicionada, né? Coloca lá na geladeira, né? Que é o recipiente que mantém a temperatura de refrigeração, coloca essa carne lá e no dia seguinte ela vai estar pronta para ser preparada, tá? Então aqui não entra técnicas inovadoras para descongelamento de carne, tá? Não se recomenda, né, colocar essa carne sobre a água para realizar o descongelamento. Não se recomenda colocar no sol, quando tem sol, né, para fazer o descongelamento, que é algo que eu já vi muito, muito acontecendo, né, e até também, em últimos casos, né, se faz o uso do micro-ondas, né, mas também, o ideal é fazer esse processo natural, né, de descongelamento, para que a gente consiga manter todas essas características que eu trouxe aqui para vocês, ok? Colocar água quente, né, tem gente que coloca água quente sobre a carne, né, então isso já acaba desnaturando, né, as proteínas dessa carne e já vai comprometer toda a qualidade dela. Como ingressar na área da qualidade? Bom, nós temos diferentes formas, né, de ingressar na área do controle de qualidade. Quais são elas, então? Uma das formas é ingressarmos como CLT, né, como colaborador de alguma empresa, em que a gente deve ir lá nas empresas, né, oferecer o nosso diferencial, oferecer o que nós podemos trazer de solução para essas empresas, né? Ou seja, é lá aquele, né, bater na porta mesmo e pedir o emprego. Claro que, para que a gente consiga ter um resultado produtivo, eficiente, né, com relação a isso, a gente tem algumas formas, algumas técnicas de se fazer isso, né? Não é simplesmente chegar lá sem ter nenhum preparo e, tem uma vaga no controle de qualidade, né? Tá sobrando uma vaguinha aí para mim atuar? Não, né? É a gente trabalhar então com várias características, vários diferenciais que nós precisamos para atuar, né, no controle de qualidade de carnes. Então essa é uma opção, buscarmos, né, empregos como colaboradores, como CLTs nesses estabelecimentos. Outras opções é trabalhar, né, de forma autônoma como empresários, atuando então tanto com consultorias, com assessorias e ainda, né, trabalhando como RT, como responsável técnico, quando, né, a profissão, o local permitir. Por exemplo, né, lá no frigorífico, o responsável técnico será então
o médico veterinário, zootecnista também tem algumas liminares na justiça em que autoriza, né, foi autorizado alguns zootecnistas também a serem responsáveis técnicos de frigoríficos, tá? Mas no geral se trabalha mais com o médico veterinário, atuando como responsável técnico, tá? Outras profissões podem ser responsáveis técnicos em açougues, em casas de carnes, em agroindústrias. Por quê? Porque essa carne já vem inspecionada lá do frigorífico, já passou pelo aval de um médico veterinário responsável e aquela carne que chegou lá, ela já tá ok, tá liberada para ser utilizada, tá? Então, por exemplo, eu sou engenheira de alimentos, né? Eu posso atuar como responsável técnica em açougue. Posso atuar técnico em alimentos, tecnólogo, nutricionista, podem atuar como responsáveis, tá? Técnicas nestas empresas, então, como açougues. E ainda, né, oferecendo esses serviços de consultoria, que é oferecer elaboração de documentos da qualidade, oferecer treinamentos aos colaboradores de diversos setores, né, de diversas áreas. Então, nós podemos atuar, né, no controle de qualidade de várias formas, né? Eu sempre falo aqui que controle de qualidade não é só no frigorífico, né? Nós podemos sim atuar em vários locais, né, trabalhando no controle de qualidade, oferecendo serviços diferenciados e, principalmente, oferecendo soluções para as empresas. Então, além do desenvolvimento de documentos, você pode trabalhar com a implantação desses documentos, com treinamentos específicos, com questão do bem-estar animal, do monitoramento dessas atividades, elaboração de planilhas de controle, né, aplicação de planilhas, treinamento dos colaboradores para fazer o preenchimento das planilhas, né? Então, nós temos uma série de oportunidades nessa área, né, que nós podemos atuar. E a forma de ingressar, então, nós temos essas diferentes opções, tá? E para ambas as opções que nós temos, nós precisamos buscar o nosso diferencial, né? Então, é se preparar para o mercado de trabalho. Seja se você vai atuar de forma, liberal ou se você quer atuar, né, como um colaborador da empresa. Inclusive tem muitas pessoas que, fazem, né, atuam como colaboradores em uma empresa e prestam ainda serviços de responsável técnico, de consultores, né, então fazem, utilizam, né, da sua função, para aproveitar e otimizar os seus ganhos, né, no final do mês. Então, o ponto fundamental aqui, né, para que a gente consiga atuar no controle de qualidade de carnes, é nós buscarmos o conhecimento, estarmos preparados para conseguirmos desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, é aquela questão de buscar conhecimento específico da área, tá? Que é fundamental também, e conhecimentos de vendas, de marketing, de autoconhecimento, para que dessa forma você consiga ser aquele profissional completo, né, aquele profissional que consegue atuar em todos os setores, né, que o que a gente vê muito, né, o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu estava lá na faculdade, né, infelizmente a faculdade não nos prepara para o mercado de trabalho, né, a gente tem aquele geral que é importante, tá, não estou dizendo aqui que não façam faculdade, quem não fez ainda, não é isso, tá, a faculdade ela é fundamental porque ela abre a nossa cabeça para um mundo de oportunidades, né? Ela nos mostra as oportunidades que nós temos de atuação dentro daquela área. Mas, né, o que acontece, então, é que a faculdade é algo muito abrangente e nos falta esse conhecimento, então, mais específico. Por exemplo, né, eu na minha graduação, eu tive uma disciplina de produtos de origem animal. Se eu tivesse ficado só com o que a faculdade me ensinou naquela disciplina, em que o meu professor tinha que se virar nos 30 para me passar sobre carnes, para passar sobre leites, sobre queijos, sobre mel, ovos, que tudo isso é produtos de origem animal. Então eu vi tudo isso em 40 horas, em que ainda muitas disciplinas eram trabalhadas, né, da forma de trabalhos divididos em grupos, onde cada grupo apresentava sobre um assunto, né? Então,
como que você vai saber tintim por tintim sobre determinada área? Estudando além do que a faculdade nos ensina, né? Porque realmente na faculdade a gente não tem todo esse conteúdo, né? Essas informações que são necessárias para que a gente consiga ser esse profissional que tem conhecimento, que domina uma área, que tem segurança técnica para atuar nessa área, né? E buscar outros conhecimentos também é bem importante para que a gente consiga se preparar. O que é shelf life? Bom, shelf life, tá? Nada mais é do que vida de prateleira. Ou seja, quanto tempo, né, que aquela carne, aquele produto cárneo vai estar disponível para consumo, né, sem comprometer a segurança do consumidor. Né? Então, vida de prateleira significa que aquele produto está em condições ideais de ser consumido, sem que se tenha principalmente, né, presença de micro-organismos, né, que são os micro-organismos que têm a ação, né, de causar uma doença transmitida por alimentos. Então, shelf life é isso. De que forma que a gente pode aumentar a vida de prateleira ou shelf life das carnes e dos produtos carnes? Tem como, Jennifer? Consigo aumentar o shelf life dos produtos? Sim, né? De certa maneira, sim, nós conseguimos aumentar esse shelf life, tá? De que forma? Quando nós trabalhamos com as boas práticas de fabricação, tá? Em todo o processo. Por quê? Boas práticas de fabricação faz com que a gente evite contaminações e que a gente consiga manter a qualidade e a segurança da carne e dos produtos carnes. Então, boas práticas de fabricação, o coração das empresas, o ponto-chave, o ponto fundamental para que a gente consiga prolongar o shelf life. Evitar problemas, por exemplo, né, com boas práticas de manejo dos animais, para que eu consiga evitar presença dos defeitos cárneos, que também podem interferir neste shelf life, tá? Outras formas, utilizar tecnologias disponíveis no quesito de embalagens, né? Então, hoje a gente tem embalagens que fazem sim com que eu consiga aumentar a durabilidade desse produto. Por exemplo, de embalagens, né, que nós temos hoje. Embalagens a vácuo, tá? Eu já consigo aumentar bastante a durabilidade do produto. Embalagens com atmosfera modificada, em que eu faço uma mistura de gases específicos para aumentar a durabilidade das carnes, né? Então, dessa forma, né, utilizando estas tecnologias, eu consigo sim aumentar a durabilidade. Ou ainda, né, elaborando produtos. Quando eu tenho produtos cárneos, eu também consigo aumentar a durabilidade. Por quê? Esses produtos, a maioria deles vão passar por tratamentos térmicos, que são tratamentos de conservação. E com isso, eles proporcionam então um aumento da durabilidade desses produtos, que é o caso lá de uma linguiça, de uma salsicha, né, produtos cozidos, mortadela, salame, né, que é um produto que passa por um processo de fermentação, em que essa fermentação também faz com que eu consiga aumentar a durabilidade do produto. Então, essas tecnologias, né, dos produtos carnes também são técnicas de conservação que faz com que eu consiga aumentar a durabilidade, né? Um charque que passa por um processo de secagem, que tem o uso do sal. O sal é um conservante, né? Então, tudo isso faz com que eu consiga, sim, aumentar a durabilidade, no caso aqui dos produtos carnes, né? No caso de carnes, de cortes carnes, além das embalagens, a gente também tem algumas tecnologias, como é o caso da maturação. Né, o processo de maturação, as carnes dry aged, são carnes também em que eu consigo aumentar, né, bastante a durabilidade desse produto em função de que durante esse processo essa carne ela vai passando por o que nós chamamos de uma desidratação, né? Além de ter a ação das enzimas, esse produto ele perde água durante esse processo de forma natural. E quanto menos água eu tenho num produto, maior é a sua durabilidade. E é por isso, né, que a carne tem uma durabilidade baixa, porque ela tem em torno de 75%, né, que está presente nessa carne é água, né? E a água
ela faz com que a durabilidade do produto seja menor, né? A gente tem lá nas nossas casas feijão, massa, que são produtos secos, que têm baixa atividade de água, e por isso a durabilidade deles é de vários meses, né? Então isso faz diferença nesse processo. É por isso que o leite de caixinha ele tem uma durabilidade muito menor, né, do que quando aberto, no caso, né, do que o leite em pó, porque o leite em pó passou pelo processo de desidratação, ok? Então, espero que com esses exemplos eu tenha conseguido explicar um pouquinho melhor para vocês como que a gente pode estar aumentando, né, esse shelf life, essa durabilidade das carnes. Como não se perder com as legislações? Bom, já falamos um pouquinho de legislações, né? Aqui teve já uma dúvida sobre legislações. Com relação a elas, então, como não se perder? É fácil, tá? A gente não vai se perder quando a gente entender e saber quais são as legislações que nós temos disponíveis para serem utilizadas. O que acontece, né? O que hoje é das maiores dificuldades, né, que nós profissionais da área temos em relação às legislações é de saber se aquela legislação está em vigência ou não, é de saber qual legislação que eu utilizo, né? O que acontece muitas vezes que o profissional ele fica lá horas e horas, tá? Talvez isso já aconteceu com vocês. Horas e horas pesquisando uma legislação específica. E ainda fica com dúvida. Meu Deus, será que é essa aqui? Será que está em vigor ou não? Será que já alteraram ela ou não? Né? Então, isso é uma dúvida que a gente passa, né? Que profissionais da nossa área enfrentam. Então, por que isso acontece? Porque constantemente, né, a gente vem observando que as legislações elas vão sendo atualizadas, elas vão sendo revogadas, e isso traz essa insegurança para o profissional, que fica inseguro, né, em saber se realmente a legislação que ele está utilizando ela é atualizada ou não, né? E como que a gente quebra isso? Através, né, hã, de auxílio de alguém que possa auxiliar nesse processo, tá? Através de conferir se estas legislações estão em vigência ou não. Então, antes de ficar com a dúvida, é se direcionar até os sites, tá? Das legislações em que você está buscando. Então, nós temos a Anvisa, nós temos o MAPA, nós temos o próprio IBGE, que às vezes tem algumas legislações também, tá? Nós temos o próprio sistema do MAPA, que é o Sisleges, tá? Através do Sisleges, né, vocês conseguem consultar as legislações, com informações se vocês têm o ano da legislação, se vocês têm alguma ideia sobre o assunto, sobre qual é o órgão daquela legislação. No próprio site do MAPA, da Anvisa, também vocês têm campos específicos em que eles disponibilizam as legislações existentes e você ainda consegue realizar esta pesquisa, né? Então, essa é uma das formas, né, que a gente tem de buscar informações sobre as legislações. Então, por exemplo, né, com relação a legislações, nós tivemos ano passado a legislação do bem-estar animal e do abate humanitário, né, uma nova legislação que revogou a legislação anterior, que era a instrução de número 3, né, então ela não existe mais, né, ela não deve estar em nenhum documento da qualidade, porque ela foi revogada. O que significa revogada? Ela não tem mais vigência, né? Ela foi excluída, ela foi extinta, não se utiliza mais, né? E isso acontece com várias outras legislações. O próprio RISPOA, né, que é a Bíblia de quem atua com a qualidade da carne, nós tivemos uma atualização dele. No caso de se ter uma atualização, o que acontece? Alguns itens da legislação base, né, que é o RISPOA, o decreto 9.013, alguns itens dele foram alterados, foram mudados por outros e foram acrescentados novos itens, novas exigências, novos artigos a essa legislação, que é então o decreto 10.468. Tá? Então, nesse caso, quando eu tenho uma atualização, eu utilizo as duas legislações, porque o 9.013 não foi revogado, ele não foi excluído, tá? E isso acontece com várias e várias legislações de diferentes órgãos. Agora nós temos uma nova legislação também
para rotulagem de alimentos. Então, quem trabalha com isso também precisa ir lá se adequar, né, a esta nova legislação. Então, seguidamente, nós vamos tendo novas legislações, né, que vão sendo disponibilizadas para o profissional. Isso é ruim ou isso é bom? Depende, né? Depende por quê? Ele é ruim no sentido de que toda vez que se tem uma nova legislação, que se utiliza uma nova portaria, um novo decreto, todos os documentos da qualidade que são utilizados, né, que fazem uso dessas legislações, eles precisam ser atualizados, né? Precisa passar então por essa revisão, porque em todos os documentos da qualidade, seja lá no manual, nos POPs, nos PACs, eu tenho um item específico em que eu coloco o referencial bibliográfico. E eu não posso ter nesse referencial bibliográfico uma legislação que não está mais em vigência. Porque se acontecer de ter uma auditoria, né, alguma fiscalização, e eles olharem esse documento, eles vão olhar e vão dizer assim: que estranho, né? Essa legislação nem existe mais, por que ela está aqui? Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Esse é o lado ruim, digamos assim, né? O lado bom, né, é que essas legislações, quando elas mudam sempre com o intuito de melhorar algo. Seja melhorar o zelo, o cuidado com os animais, seja melhorar a qualidade do produto como um todo, né, seja facilitar as operações, fazer com que as operações elas tenham uma maior, como que eu posso dizer assim, para que seja realmente, né, colocado um passo a passo do que é preciso fazer, do que o profissional precisa fazer. Um exemplo, né, disso é os regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Quando não se tem um regulamento do produto, né, o que que acontece? Os profissionais, as empresas ficam perdidas porque elas não sabem o que elas podem e o que elas não podem fazer. Né, que é o caso, então, da carne dry aged, que eu comentei antes para vocês, que hoje não se tem um regulamento técnico. Esse regulamento ele passou por uma consulta pública e em breve, né, ele vai estar em vigência, acredito eu. Né? Mas hoje não se tem informações sobre isso. Não se tem informações de temperatura, de umidade, do que pode ser adicionado, se eu posso adicionar alguma coisa. Então, com esse intuito, né, as legislações elas vêm com o intuito de facilitar as operações, né, de facilitar esses trabalhos. Então, a gente tem que sempre pensar, né, o lado positivo das situações e mudou a legislação, né, é ir lá e reescrever os documentos da qualidade. O bom disso tudo também é que isso é mais um motivo, né, para que as empresas sempre tenham profissionais preparados, atualizados, né, e eles têm a necessidade de ter esses profissionais de forma diária, né, lá nas empresas para oferecer estes serviços. Tivemos, por exemplo, né, foi ano passado, se não me engano, a portaria da água, né? Então agora tudo é com base na portaria 888 do Ministério da Saúde. Todas as empresas, né? Porque nos frigoríficos a gente trabalha com a água, né? Com água potável. Água de consumo humano. Então, nós utilizamos a mesma legislação, tá? Então, se utiliza a portaria 888. Então, pensando nisso, né, e vendo toda essa necessidade das legislações, de se ter legislações atualizadas, de não saber muitas vezes qual legislação usar, né, eu tenho um módulo específico lá no meu curso em que eu abordo as legislações, justamente para auxiliar, né, os meus alunos nesse caminho de entender o que é uma legislação e de saber também quais as legislações, né, que se pode utilizar e que estão disponíveis, né? Então facilita um pouco essa questão da atuação mesmo no dia a dia. E nós temos também, né, esses órgãos todos, o MAPA, Anvisa, que também nos disponibilizam, né, essa opção de consulta das legislações. Certo, pessoal? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, então,